O que é um sintoma? Uma tosse persistente. Uma tristeza que não vai embora. Uma ansiedade sem nome. Para a medicina da época, eram apenas disfunções do corpo. Mas para um médico em Viena, eles eram algo mais. Eram mensagens. Um código secreto vindo das profundezas esquecidas da mente. No início do século XX, Sigmund Freud estava prestes a decifrar esse código. E a chave foi entregue a ele por uma jovem paciente de 18 anos, brilhante, atormentada e presa em uma teia de segredos familiares. Ele a chamou de Dora. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos casos mais fascinantes e controversos da história da psicologia. Vamos desvendar o drama de Dora, a análise de seu sonho sobre uma casa em chamas e como essa investigação, considerada um fracasso terapêutico, deu a Freud as ferramentas para construir uma de suas teorias mais revolucionárias e escandalosas, a teoria da sexualidade. Prepare-se para uma jornada ao coração do inconsciente. Esta não é apenas a história de uma paciente. É a história de como aprendemos a ouvir o que nossas almas sussurram através de nossos sintomas. Fique até o final, porque o que Freud descobriu com Dora mudou para sempre a forma como entendemos a nós mesmos. No alvorecer do século XX, um médico vienense chamado Sigmund Freud preparava-se para lançar ao mundo uma série de trabalhos que mudariam para sempre a forma como entendemos a mente humana. Este período, entre 1901 e 1905, foi um dos mais férteis de sua carreira. Com base em seu revolucionário livro A Interpretação dos Sonhos, Freud agora se aprofundava em um território ainda mais controverso e complexo: a vida secreta das emoções, a estrutura da histeria e, acima de tudo, o papel central e inegável da sexualidade na formação de nossa psique. Em seu consultório, ele não era apenas um médico, mas um arqueólogo da alma, escavando as camadas esquecidas da memória de seus pacientes. Ele nos convida a acompanhá-lo em duas jornadas paralelas que se iluminam mutuamente. A primeira é um mergulho profundo e detalhado em um único caso clínico, a história de uma jovem a quem ele chamou de Dora. A segunda é uma ousada construção teórica, seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Juntos, o caso prático e a teoria geral formam um retrato fascinante do pensamento freudiano em plena efervescência, revelando os mecanismos ocultos que movem nossos desejos, medos e sintomas. A jornada começa com a chegada de Dora, uma jovem de 18 anos, inteligente, perspicaz, mas profundamente infeliz. Seus sintomas formam um quadro clássico de histeria, uma tosse nervosa persistente, perda completa da voz, ou afonia, que durava semanas, um desânimo profundo, irritabilidade e um desprezo pela vida que a levou a deixar uma carta de despedida para seus pais. Ela foi levada a Freud por seu pai, um homem talentoso e industrial de sucesso, mas cuja vida familiar era um emaranhado de segredos e tensões. Freud logo percebe que, para entender os sintomas de Dora, precisaria desvendar o complexo drama que a cercava. A família de Dora mantinha uma amizade íntima com outro casal, a quem Freud chama de Sr. e Sra. K. O pai de Dora, um homem com um histórico de doenças graves, incluindo tuberculose e sífilis, mantinha um relacionamento amoroso com a Sra. K. Ela havia cuidado dele durante suas enfermidades, e essa gratidão servia de fachada para o caso. Em contrapartida, o Sr. K demonstrava uma atenção especial e insistente por Dora desde que ela tinha 14 anos. O estopim da crise atual que levara Dora ao consultório de Freud fora um incidente ocorrido 2 anos antes, numa casa de veraneio perto de um lago. O Sr. K, após uma caminhada, fizera uma proposta amorosa explícita a Dora, que na época tinha 16 anos. Chocada e ofendida, ela reagiu com uma bofetada e uma fuga abrupta. Quando o caso veio à tona, o Sr. K negou tudo veementemente. Pior, ele insinuou que Dora era uma jovem com a cabeça cheia de fantasias, obcecada por assuntos sexuais, tendo sido vista lendo livros proibidos. O pai de Dora, preso em seu próprio relacionamento com a Sra. K e dependente da amizade do casal, preferiu acreditar na versão do Sr. K, taxando a experiência da própria filha como um produto de sua imaginação. Para Freud, este era o trauma psíquico evidente.
Mas ele sabia que a história nunca é tão simples. Por que a reação de Dora foi tão intensa? Por que a negação do pai a feriu tão profundamente? E como isso se conectava a seus sintomas, como a tosse e a perda da voz, que já existiam antes mesmo do incidente no lago? Freud suspeitava que Dora não era apenas uma vítima passiva. Durante anos, ela havia sido cúmplice silenciosa do relacionamento de seu pai com a Sra. K, facilitando seus encontros e nutrindo uma profunda afeição pela mulher. Ela sentia-se traída não apenas pelo Sr. K, mas também por seu pai, que parecia tê-la oferecido como um objeto de troca para manter a paz e seu próprio caso amoroso. E talvez sentia-se traída pela própria Sra. K, a quem amava e que a havia caluniado para proteger a si mesma. A chave para desvendar esse mistério apareceu, como Freud já esperava, através de um sonho. Dora relatou um sonho recorrente que tivera pela primeira vez logo após o episódio no lago. O sonho era o seguinte: uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse: "Não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias." Descemos a escada às pressas e logo que me vi do lado de fora, acordei. Freud inicia a análise, a interpretação do sonho. Cada elemento é uma pista. A casa em chamas o leva a uma discussão recente entre os pais de Dora. A mãe trancava a sala de jantar à noite, e o pai temia que, em caso de alguma coisa que tornasse necessário sair, como um incêndio, o irmão de Dora ficasse preso. O perigo era real, mas Freud via aí um eco de outro perigo. O elemento central torna-se a caixa de joias. Dora conta que o Sr. K lhe havia presenteado com uma dispendiosa caixinha de joias pouco antes do incidente. Freud, então, aponta para o duplo sentido. Caixinha de joias, em alemão Schmuckkästchen, era uma gíria comum para os genitais femininos. O sonho, então, falava de um perigo para a sua caixa de joias, sua virgindade. Quem representava a ameaça? O Sr. K. Mas no sonho, quem a salva é o pai. O sonho, portanto, realizava um desejo: substituir o homem perigoso, o Sr. K, pelo homem seguro, seu pai, que a protegeria. Mas a análise vai mais fundo. Freud conecta o sonho a uma memória infantil. Dora recorda-se que, até os 8 anos, sofria de enurese noturna, ou seja, molhava a cama. E era seu pai quem a acordava durante a noite para evitar que isso acontecesse. O ato de molhar-se e o perigo do fogo são opostos, e essa oposição estrutura o sonho. A situação atual de perigo sexual com o Sr. K evocara a memória de uma situação infantil, onde o pai era o protetor. O sonho era uma tentativa de regressar a essa segurança infantil. Freud também desvenda o sintoma da tosse. Ele descobre que Dora, em suas acusações contra o pai e o Sr. K, fantasiava sobre a natureza do relacionamento deles. Ela acreditava que, sendo seu pai impotente, a relação com a Sra. K envolvia práticas sexuais orais. Sua tosse, a irritação na garganta, era uma representação somática, inconsciente, dessa fantasia. Ela se identificava com a Sra. K, e seu corpo encenava o ato que ela imaginava. O sintoma, portanto, não era arbitrário. Era uma linguagem, uma forma de expressar um pensamento recalcado. O tratamento, contudo, teve um fim abrupto. Após 3 meses, exatamente quando Freud acreditava ter desvendado o enigma central, que Dora não apenas se sentia traída pelo Sr. K, mas que, no fundo, desejava seu amor e esperava que ele se divorciasse para casar-se com ela, Dora anunciou que aquela seria sua última sessão. Freud entendeu o que havia acontecido. Dora estava se vingando dele, assim como quis se vingar do Sr. K. Ela havia transferido para a figura de Freud os sentimentos de amor, decepção e raiva que sentia pelo outro homem. Esse fenômeno, a transferência, se revelaria a Freud como a ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, a maior resistência no processo analítico. A análise de Dora foi um fragmento, um fracasso terapêutico, mas um imenso sucesso científico. Ela ensinou a Freud que o passado não é apenas lembrado, ele é reencenado no presente, na própria relação com o analista.
A partir da riqueza de detalhes do caso Dora, Freud sentiu-se seguro para sistematizar suas ideias em uma obra teórica que causaria ainda mais escândalo: os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Se Dora era a evidência viva, os ensaios eram a lei geral. A primeira e mais chocante tese de Freud é a existência da sexualidade infantil. Ele argumenta que a opinião popular de que a sexualidade só surge na puberdade é um erro crasso, responsável por nossa ignorância sobre o assunto. A sexualidade, para Freud, não começa com o ato genital, mas com o próprio nascimento. Ele nos convida a observar o ato mais simples: um bebê que chucha o dedo. O chuchar, ou sugar com deleite, não tem a ver com nutrição. É a busca de um prazer já conhecido, o prazer de mamar no seio da mãe. A boca, portanto, é a primeira zona erógena, uma parte do corpo capaz de produzir prazer. A atividade sexual infantil é, a princípio, autoerótica. Ela se satisfaz no próprio corpo. Freud descreve a criança como uma perversa polimorfa. Isso não significa que ela seja depravada, mas que ela possui o potencial para extrair prazer de múltiplas fontes e de múltiplas maneiras, antes que a educação e a cultura imponham suas restrições. Além da zona oral, ele identifica a zona anal, ligada ao prazer no controle e na expulsão das fezes, e também as pulsões parciais, que não estão ligadas a uma zona específica, como o prazer de ver, escopofilia, e de ser visto, exibicionismo, e a inclinação à crueldade, o sadismo, que Freud via como um componente da pulsão de dominação, antes que a compaixão se desenvolvesse. Essas manifestações sexuais infantis, diz Freud, não desaparecem simplesmente. Elas passam por um período de latência que começa por volta dos 5 ou 6 anos. Durante essa fase, forças psíquicas como a vergonha, o nojo e a moralidade são construídas, servindo como diques para conter a energia sexual. Essa energia, ou libido, é então sublimada, ou seja, desviada de seus fins sexuais e canalizada para outras atividades, como o aprendizado, as artes e as relações sociais. É essa energia sexual sublimada que, segundo Freud, fornece o combustível para as grandes realizações da civilização. Com a chegada da puberdade, as comportas se abrem novamente. A sexualidade ressurge com força, mas agora com um novo objetivo: a reprodução sob o primado das zonas genitais. As 2 correntes que se desenvolveram na infância, a corrente sensual, ligada aos prazeres do corpo, e a corrente afetuosa, ligada ao cuidado e ao carinho dos pais, devem agora se unir e se dirigir a um objeto sexual externo. É aqui que reside o cerne da teoria freudiana sobre a saúde e a doença mental. A neurose, para ele, é o negativo da perversão. O que isso significa? Significa que tanto o neurótico quanto o perverso são movidos pelas mesmas pulsões infantis. O perverso, contudo, expressa essas pulsões de forma direta em sua vida sexual. O neurótico, por sua vez, reprime essas mesmas pulsões, mas a energia não desaparece. Ela é convertida em um sintoma. A tosse de Dora, sua perda de voz, sua depressão, tudo isso, para Freud, eram manifestações de uma sexualidade infantil que não pôde ser nem integrada, nem sublimada, mas que foi violentamente reprimida, retornando de forma disfarçada e dolorosa. O tratamento psicanalítico, portanto, não é outra coisa senão um trabalho de tradução. Ele busca desfazer o recalcamento, tornar consciente o inconsciente. Através da livre associação, da análise dos sonhos, dos lapsos de linguagem e dos atos falhos, o analista ajuda o paciente a refazer o caminho de volta, a reconectar o sintoma ao seu significado original, à fantasia sexual, ao desejo infantil recalcado. Ao fazer isso, o sintoma, tendo perdido sua função, pode desaparecer. Freud conclui suas reflexões deste período com uma honestidade desarmante. Ele admite que seu método é longo, difícil e exige coragem tanto do paciente quanto do médico. Ele reconhece que a cura nunca é garantida e que as forças da resistência são imensas. Mas ele está convencido de ter encontrado um caminho, uma técnica para explorar o continente oculto da mente humana.
Os casos como o de Dora e as teorias que deles derivam não eram meras especulações. Eram mapas, ainda que incompletos, de uma nova geografia da alma. Eles nos mostravam que não somos senhores em nossa própria casa, que somos movidos por forças antigas e infantis que mal compreendemos, e que a verdade sobre quem somos não está na superfície de nossas consciências, mas nas profundezas de nossos sonhos, de nossos sintomas e de nossos mais secretos desejos. Uma verdade que, no início do século XX, o mundo estava apenas começando, com assombro e relutância, a escutar. E assim, a análise de Dora termina abruptamente. Um fragmento. Um caso que Freud não conseguiu curar da maneira que esperava, mas que lhe deu um dos seus maiores insights: a transferência. Ele entendeu que, no consultório, o passado não é apenas lembrado. Ele é revivido, reencenado na figura do próprio analista. Dora não estava apenas falando sobre o Sr. K. Ela estava se vingando dele através de Freud. O que aprendemos hoje é a base de todo o pensamento freudiano. Primeiro, que nossos sintomas, desde uma simples tosse a uma depressão profunda, são uma linguagem. Eles são a expressão disfarçada de desejos e conflitos recalcados. Segundo, que a sexualidade para Freud não é algo que surge na adolescência, mas uma força poderosa que nos molda desde a mais tenra infância. E terceiro, que o passado está sempre presente, nos impulsionando, nos assombrando e, por vezes, nos aprisionando. A história de Dora nos deixa com uma pergunta poderosa: será que somos realmente transparentes para nós mesmos? Ou vivemos à mercê de forças inconscientes que ditam nossos amores, medos e sofrimentos? Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual parte da análise de Freud sobre Dora mais te surpreendeu? Você acredita que os sintomas podem ter significados tão profundos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou dessa imersão na mente humana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Obrigado pela companhia nesta jornada. Até a próxima e continue explorando as profundezas.